A gente conversa com o Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, colunista aqui da Band News FM. Vamos falar da polêmica das motos. Polêmica talvez não seja tão polêmica assim, porque o Instituto Locomotiva fez uma pesquisa mostrando que 79% dos paulistanos consideram que a prefeitura deve permitir o transporte de pessoas por moto, transporte de aplicativo. Renato, obrigado por estar com a gente aqui no São Paulo Entre Nós. Conta mais desses dados que foram colhidos por essa pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva. Boa tarde. Boa tarde, Renan, meu querido amigo, Dri, minha amiga. Boa Boa tarde. tarde a todo mundo que nos ouve e nos assiste pela rede aqui na Band News. Bom, pessoal, vamos lá. A gente tem acompanhado aí todos os dias uma série de notícias sobre quem afinal que está certo, se são os sites, os apps de aplicativo ou o governo municipal. E nós do Locomotiva fomos ouvir aí a população, né? Tentar entender um pouco do que a população está pensando sobre as motos, os aplicativos. Renan, tem uma coisa importante de dizer, é que quem pagou essa pesquisa aqui para a gente foi a 99, tá? 99 App, que tem o interesse aí, óbvio, de ver regularizado o quanto antes as motos por aplicativo, mas eu digo aos nossos ouvintes, sem medo de errar, que se fosse a Prefeitura de São Paulo que tivesse feito a mesma encomenda de pesquisa, os resultados seriam exatamente o mesmo. Vamos ver alguns números interessantes aqui, né? Primeiro que está todo mundo sabendo aí das motos por aplicativo pela cidade. 8 de cada 10 paulistanos, o que dá mais de 7,2 milhões de paulistanos já souberam aí da possibilidade de moto, de poder usar uma moto por aplicativo. E tem um detalhe interessante, antes desse número que mostra que a maioria quer usar, é que os paulistas e paulistanos andam de moto. 76% dos paulistanos andam de moto. 50% já andou de moto como passageiro de carona. Eu não estou falando moto por aplicativo, não, tá? Só estou dizendo que uma das polêmicas é o paulistano não anda de moto, não sabe andar de moto. E o que a gente vê é que 3/4 dos paulistanos já andaram de moto, né? E quando nós vamos perguntar para essas pessoas quais são os exemplos que eles poderiam considerar para utilizar um transporte de produtos de pessoas por aplicativo, Renan, quais são as razões, né? Eles falam, se estiver muito atrasado para um compromisso importante, para usar o transporte público entre o terminal do ônibus e a porta da minha casa. A gente divulgou na semana passada, aqui na minha coluna da Band News, um outro estudo nosso que mostra que as mulheres têm medo de serem violentadas quando estão andando a pé em ruas mal iluminadas e que enxergavam na moto por aplicativo a saída para resolver o problema de violência urbana, ou seja, não é só violência no trânsito, é violência urbana também. Aparece novamente nessa nova pesquisa divulgada hoje. Agora, Renato, e o medo da segurança? Porque esse é o principal argumento da prefeitura para não permitir que os aplicativos de mototáxi operem na capital paulista pela complexidade do nosso trânsito. E a gente sabe que o nosso trânsito já é bastante violento, tanto que o número de mortes de motociclistas vem aumentando. Então, esse medo do risco, do perigo de vida, de acidentes graves, ele aparece na pesquisa ou ele não apareceu? Não, aparece sim na pesquisa, esse medo existe, só que ele é comparado com o medo por exemplo, entre as mulheres de serem violentadas, Dri. O que nós estamos querendo dizer com isso? As pessoas andam de moto, sabem dos riscos de moto, mas têm ainda mais medo, muito mais medo, de quando vão voltar a pé para casa. Agora, a gente perguntou se a tecnologia poderia ser uma auxiliar aí, né, para aumentar a segurança em viagem de moto por aplicativo, né? Então, o que a tecnologia poderia favorecer para isso? O que as empresas
de moto por aplicativo poderiam proporcionar para a população? Primeiro, algumas coisas meio óbvias, né? Como garantir que os motociclistas possuem CNH, são pessoas habilitadas, né? Ter seguro se acontecesse algum tipo de acidente, para tanto o passageiro quanto o motorista de moto pudesse estar assistido caso tivesse algum acidente, poder compartilhar a rota com algum contato enquanto faz esse transporte, faixa exclusiva para motos na cidade, como a faixa azul, que é um dos itens mais bem avaliados na gestão do prefeito Ricardo Nunes, e que a nossa pesquisa mostra que a população gostaria que essa faixa azul chegasse na periferia, para além aí do centro expandido. Então, o que a gente vê? O problema da violência do trânsito é uma realidade em São Paulo, só que o problema da violência urbana e do tempo necessário para o condicionamento, porque as pessoas passam no condicionamento, também é um outro problema na cidade. E quando o paulistano e as paulistanas colocam na balança esses dois tipos de problema, parece que eles estão preferindo ter a possibilidade de usar moto por aplicativo. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, quando fala dessa questão, foca muito nos acidentes, né? Acidentes. Ontem, inclusive, numa fala ao Fantástico da TV Globo, foi bem claro falando que a 99 ficava com todo. A 99 e a Uber ficavam com o lucro das corridas, e a prefeitura, a administração pública, ficava com prejuízo causado por eventuais acidentes de trânsito envolvendo não só os motociclistas, mas também os passageiros. E a 99 e a Uber, em nota, se posicionaram dizendo que faziam seguros para os passageiros e para os trabalhadores, para os colaboradores ali. Mas tem um outro ponto importante que tem a ver com esse posicionamento do prefeito de São Paulo, que eu queria abordar aqui, feito por esse levantamento do Instituto Locomotiva, com a frase, 60% concordam com a frase: as pessoas terem a opção de usar transporte de motos por aplicativo contraria o interesse dos empresários de ônibus. E esse é um ponto muito importante, porque quem passa por terminais de ônibus, principalmente nos horários de pico, consegue observar do lado de fora dos terminais de ônibus o grande movimento de pessoas com o celular na mão esperando por carros de aplicativo. Há uma questão, há uma dificuldade, uma impressão do paulistano, da paulistana, do problema do transporte público por ônibus na cidade. Principalmente não ter a previsão, né? A previsibilidade de se o ônibus vai chegar, se não vai chegar, se vai ter conforto, se não vai ter conforto, se vai estar cheio, se vai estar lotado, se tem ar-condicionado, se não tem. E isso impacta diretamente a experiência das pessoas. Que outros apontamentos desse levantamento falam da situação do transporte da cidade, Renato? Super importante essa questão, Renan. E talvez seja importante também com que não é papel nosso do Instituto Locomotiva entender para onde fica o dinheiro, se quem ganha mais, se é a prefeitura, se é a empresa de app, se são as pessoas. O que nos cabe é identificar a vontade da população e o pensamento da população sobre isso, né? Então, nesse estudo que você mencionou agora, que é um recorte da pesquisa do Instituto Locomotiva, nós vimos que as pessoas terem a opção de usar transporte de motos por aplicativo contraria o interesse das empresas de ônibus na visão de 5,4 milhões de paulistanos. Você relatou muito bem, isso apareceu na nossa pesquisa também, a quantidade de pessoas que, ao chegar no terminal de ônibus, buscam transporte por aplicativo. Seja porque não tem ônibus, ou seja porque chegaram no seu destino final e não querem andar a pé até a sua casa. Só que isso, na prática, só é possível para quem tem 15, 20 reais para usar um carro por aplicativo. Para o nosso ouvinte ter uma ideia, esse mesmo transporte sai como uns 5, 6 reais por moto. Depois de um cenário em que a passagem de ônibus aumentou para 5 reais. Então, o que nós estamos vendo na prática, e para mim é isso que justifica essa ampla aprovação da população por motos e aplicativos, é que, olha, está faltando dinheiro. De um lado, o ônibus está entregando o mesmo serviço, custando um pouco mais por um lado, mas principalmente que essas pessoas querem andar e chegar na sua casa na melhor velocidade possível e da forma mais segura possível. Vamos lembrar que nós estamos falando de trabalhadores que não têm dinheiro, muitas vezes, para andar num carro por aplicativo todos os dias.
Imagina que cada vez que essas pessoas pedem um carro por app, não interessa se é da 99, da Uber ou de qualquer outra empresa, ela conseguiria andar, dependendo do trajeto, 3 ou 4 vezes por moto de aplicativo. Então é uma solução que acaba cabendo mais efetivamente no bolso desses paulistanos. Em especial, isso é um outro detalhe interessante na pesquisa, que os mais favoráveis à utilização desse novo modal de transporte na cidade de São Paulo, transporte que já existe para mais de 3 mil cidades no país inteiro, é muito mais forte nas regiões periféricas. É muito mais forte entre os jovens essa aprovação e muito mais forte entre a população negra. Ou seja, os negros, as mulheres, os jovens e os periféricos aceitam mais o transporte por aplicativo do que os mais ricos, mais velhos, que moram nas regiões centrais da cidade. Tá certo. Nós ouvimos Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Tchau, querido. Um beijo, Dri, um beijo, Renan, Até um mais. beijo a todo mundo aqui da Band News. Obrigada demais. Só para a gente refletir um pouco em cima do que a gente acabou de ouvir, primeiro, acho que é importante a gente destacar, até muitos ouvintes questionando aqui no WhatsApp da rádio, a pesquisa, o Renato Meirelles acabou de informar, a gente não sabia, ele informou no ar que a pesquisa foi financiada, bancada, encomendada pela 99, pelo aplicativo de transporte. Então, foi honesto, mas nos avisou aqui também no ar, então, mas também assegurando que a pesquisa foi feita sem um enviesamento, mas bancada pela 99. Acho importante ter isso em mente, que a gente não tinha essa informação anteriormente. Agora, duas coisas me vieram ouvindo o Renato, que faz muitas pesquisas e que é parceiro nosso aqui da Band News FM, por isso ouvimos. Duas coisas me vieram em mente. Primeiro que a minha primeira reação, eu acho que de muitos de nós, quando começou toda essa polêmica com a 99, foi, não, no trânsito de São Paulo vai virar um caos, porque já é muito caótico e a gente vai ver acidente acontecendo a todo momento nos grandes corredores. A gente já testemunha muitos desses acidentes. Então, a preocupação da prefeitura, eu acho que foi a de muitos de nós que, seja como pedestre, usuário de transporte público ou motorista, a gente vê no nosso dia a dia. E a preocupação com a vida. Teve um ouvinte que escreveu assim, então a gente está partindo do princípio de que toda corrida de mototáxi vai resultar em morte. Claro que não. Mas a gente pode combinar, eu tenho certeza que a gente concorda que morte é irreversível. Então, se poupar, proteger a vida é um bem comum, é um objetivo comum, é a primeira preocupação, e a preocupação da prefeitura é absolutamente correta e compreensível. Agora, depois, à medida que a polêmica foi se arrastando e a gente foi discutindo o assunto, a gente sentiu aqui, né, Renan, pelo próprio WhatsApp da rádio, que havia muitos argumentos nessa questão, nessa polêmica. O argumento das pessoas que moram na periferia, que de fato muitos mandaram mensagem dizendo... E ficar 2h30, perder 3 horas de vida dentro de um ônibus, às vezes o atraso, tudo que isso implica na vida da pessoa. Veio também a questão da segurança das mulheres. Então, vários outros argumentos contrários e favoráveis ao serviço de mototáxi vieram. E agora, para finalizar, escutando o Renato falar e falando da pesquisa de alguns entrevistados apontarem as faixas exclusivas de motos como um ponto positivo da administração da prefeitura, dessa gestão. Sabe quando grandes empresas querem fazer um grande empreendimento, um shopping, um grande empreendimento imobiliário, que a prefeitura, para conceder aquela autorização, negocia contrapartidas? Então, é preciso ter a capacidade de sentar na mesa, pesar todos os prós e contras, ter regra clara, para que, de fato, quem se vier a ser autorizado, quem usar o serviço tenha garantias. E, por que não, colocando como uma ideia que me veio aqui agora, escutando, por que não exigir que haja contrapartida no sentido de uma parte de investimento para faixas exclusivas? Você não quer transportar o passageiro e fazer com que ele chegue com vida? Não quer que o seu prestador de serviço, que é o motociclista, trabalhe e também chegue com vida no final do destino? Então, por que não? Se é um grande e lucrativo empreendimento ter mototáxi em São Paulo, por que não sentar, negociar regras e contrapartidas para a cidade? Porque senão ficamos todos da sociedade pagando os custos médicos, hospitalares, que é uma preocupação da prefeitura, o investimento em faixa exclusiva, que é necessário, e uma empresa lucrando com um serviço que é muito lucrativo. Hoje está oferecendo a zero, de graça, R$1, para fidelizar o público, mas
quando, se porventura vier a ser autorizado, é bastante lucrativo. Então, assim, por que não contrapartidas? E falei que ia ser breve, mas quero falar mais um ponto que eu acho importante também. Quando a gente fala, mas a corrida do mototáxi pode ser o mesmo preço da passagem de ônibus ou um pouco mais cara, com muito mais agilidade, então pode ser bom para a população, mas a gente tem que pensar uma cidade coletivamente. Então, quando você tem transporte público, você prepara a cidade para aquele tipo de transporte. Tem faixa exclusiva para ônibus, tem corredores de ônibus. Por quê? Porque transporta muita gente ao mesmo tempo. Então vai ter que, se for autorizar, vai ter que preparar a cidade, que é uma cidade caótica como São Paulo, para um serviço novo como esse. Então não é assim na marra, de qualquer jeito, bota lá, bota a corrida de graça até forçar a prefeitura a ceder. Ou senta e conversa e oferece para a cidade garantias, retorno, ou senão também fica a política da ameaça e da birra e da marra, que não está certo. Uma informação que acaba de chegar ainda sobre essa história: o juiz da 7ª Câmara do Direito Público do Tribunal de Justiça, Eduardo Gouveia, acaba de determinar a suspensão do serviço de transporte de passageiros com motociclistas por aplicativos. É uma determinação, uma suspensão imediata. A medida atinge diretamente as empresas 99 e Uber, as quais já vinham desrespeitando o decreto municipal que proibia